Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de junho, estamos na segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de 2 Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 8, de 13 a 15 e versículo 18. Naqueles dias, Salmanassar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Meu irmão, minha irmã, a leitura de hoje narra o resultado trágico da infidelidade de Israel. O Senhor se indignou profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Como se chegou a esse resultado trágico? Tudo começou com o primeiro pecado, que foi a idolatria. Antes, porém, de recorrer ao castigo, Deus advertiu o povo enviando os profetas para converter o povo a Deus. E foram muitos profetas enviados por Deus: Aías, Elias, Eliseu, Miqueias, Amós, Oséias. Depois de repetidas admoestações, o povo cometeu um pecado ainda mais grave do que a idolatria, que é a obstinação, a teimosia no pecado. Ante a teimosia do povo de Israel, sobrevém, infelizmente, o castigo de Deus. Uma vez que o povo rejeitou os mandamentos de Deus, o Senhor os rejeitou para longe de sua face. A queda de Samaria nada mais é do que a conclusão trágica daquilo que Deus tinha declarado em Deuteronômio capítulo 30, versículos de 15 a 19. Eu ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, viverás e te multiplicarás, e o Senhor te abençoará. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses, eu vos declaro que certamente perecereis. Apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Pode, de fato, nos chocar que Deus tenha castigado o povo de Israel pelos seus pecados. Na verdade, quem escolheu o castigo não foi Deus. Quem escolheu a maldição e a morte não foi Deus, e sim o próprio povo. Deus não quer a morte do pecador, deseja que ele se converta e viva. A tragédia de Israel é para nós uma advertência.
podemos abusar da nossa liberdade e, em vez de escolher a vida, escolher para nós mesmos a morte. A tragédia de Israel também nos adverte contra a tentação do endurecimento no pecado. A obstinação no pecado foi o que tornou a pregação dos profetas inútil, estéril. Os profetas enviados foram poderosos em palavras e obras, realizaram milagres, pregaram com coragem. Os profetas não foram, no entanto, capazes de deter a marcha do povo em direção de sua ruína nacional, social, pessoal. A única coisa que os profetas puderam fazer foi retardar um pouco o desenlace trágico final. Deus não pode ser acusado de ser injusto, nem de ser cruel. As promessas de Deus não se cumprem de maneira automática e mecânica. Elas exigem a misteriosa colaboração humana, que no caso de Israel falhou. Nós recebemos de Deus não somente suas promessas, nós recebemos de Deus o próprio Cristo, o Espírito Santo. Deus não permita que rejeitemos Cristo e o Espírito Santo. Não aconteça de nos endurecermos no pecado e assim perdermos a salvação.